Muito bem, oração não respondida. Vamos à quarta pregação sobre este assunto. Hoje vamos falar de Elias, que se deprimiu. E vamos ver como é que Deus tratou Elias nesta crise grande que ele teve. E orou a Deus e Deus não respondeu, de acordo com o nosso tema aqui. Então vamos a 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Antes, deixe-me dar um pequeno pano de fundo. Estamos aqui mais ou menos 850 a.C., no reino de Israel, reino do norte, cujo rei era Acabe, um rei muito afastado de Deus, casado com uma mulher pior ainda, chamada Jezabel, que adorava vários deuses e tinha sob seu controle profetas falsos. Então, houve tensões constantes entre o profeta de Deus Elias e o rei Acabe e a mulher de Acabe, Jezabel. Deus resolveu punir a terra com uma seca muito forte e o rei nunca se conformou bem com isto e até debitava a Elias o problema da fome, e andou procurando Elias, queria se entender com Elias, e Elias se escondeu durante um tempo. Chegou o momento, então, decisivo, em que Elias resolveu se apresentar diante de Acabe, e convocou o rei para ir para cima do Monte Carmelo, com os profetas de Jezabel. 450 profetas estavam lá, e foi um confronto crucial para a história de Israel e pelas lições que lá contém. Antes de tudo, Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos fazer um sacrifício aqui. Eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus e vocês vão fazer um sacrifício aos deuses de vocês. E o Deus que for verdadeiro vai fazer vir fogo do céu. Então, primeiramente, os profetas de Baal tentaram trazer fogo do céu de todas as formas durante muito tempo. A história é interessantíssima, não vou entrar em detalhes, mas não conseguiram. Depois o próprio Elias, com a carne do sacrifício lá, mandou jogar água em cima para ficar mais difícil de vir fogo. Aí mais água, 3 vezes encharcou de água, fez um rego, mandou botar água no rego, desceu água sobre o rego, então ficou absolutamente encharcado d'água e veio fogo do céu e consumiu tudo e lambeu toda a carne, a água, com tudo. Então, logo depois disso, Elias mandou matar todos os 450 falsos profetas, e depois o segundo grande milagre que Deus operou através de Elias, que era o final da seca. Então veio água, Elias orou por água e veio uma abundante chuva, a ponto de dizer para o rei que estava lá no Monte Carmelo também, dizer: vá logo, desça logo o monte que vai ter muita água brevemente. E Elias então foi até correndo na frente da carruagem do rei, e o rei atrás, e uma chuva abundante. Então foi um momento crucial na vida de Elias, e um milagre espetacular de descer fogo do céu e consumir uma carne com água e tudo. Depois a autoridade dele enfrentando os profetas de Baal. Certamente, não sei se ele teve ajuda de outras pessoas para isso, ou foi só, a Bíblia não traz detalhes, mas diz que Elias matou os 450, e depois a chuva abundante, depois de uma seca muito grande. Aí vem algo interessante. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Pronto, decretado de morte pela rainha.
Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o ajudante dele. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos parar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta história. Aliás, são várias histórias juntas aqui, cada uma mais rica do que a outra, mas nos ajuda a concentrar no que queremos aqui e tirar grandes lições, da maneira como tu procedeste com o teu servo, da maneira como ele mesmo procedeu, e que possamos crescer com estas coisas. E antes de qualquer coisa, te damos graças pela vida de Elias, e pela tua misericórdia e teu poder para com ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos esta ajuda e te agradecemos. Amém. A reação imediata é que ele foge para bem longe. Primeiro ele levou o seu ajudante, deixou o ajudante num certo local, cidade de Berseba. Aí ele próprio andou mais um dia inteiro só, e sentou-se embaixo de uma árvore e pediu para morrer. É outro homem. Não dá para você ler a história no versículo do capítulo 18, essa história toda que eu contei aqui, de uma fé em Deus absurdamente forte, inabalável, enfrentando 450 homens, gozando daqueles homens. Vamos, peço aos deuses de vocês que façam vir fogo. Ele deve estar dormindo, ele deve estar atendendo necessidades, ele deve estar muito ocupado, até ironicamente, e bastante senhor de si, sabendo que Deus ia operar 2 milagres grandes através dele. É impressionante. E o próprio rei estava lá, e agora ele fica com medo da rainha. O rei era meio frouxo, e era mesmo, entregava a Jezabel o comando. O pior é que é o comando altamente maligno, iníquo, que esta mulher tinha. Eu acho que ele não via a hora de chegar em casa e enredar para a mulher dele, e é exatamente o que ele fez. Mulher, tu não sabe o que é que houve. Elias matou os teus profetas todos. Eu fico imaginando a reação de Jezabel. E tu deixaste o rei? Mas ele foi enredado todo choroso, e ela ficou uma fera. Não se entende bem porque ela não mandou matar Elias imediatamente. Talvez já a mão de Deus, ele deu a ele 24 horas. Amanhã você vai morrer. E deu a ele tempo de fugir. Não se sabe bem por quê. Talvez mesmo, como falei, providência de Deus já. Ou ela era muito segura de si, ela mesma, não sei. Ou estava só ameaçando mesmo, deixou de propósito que ele fugisse, eu não sei. O fato é que, se ela queria assustá-lo, ela não queria mesmo matá-lo, mas assustá-lo, ela conseguiu, porque o homem agora está com medo de morrer. E é claro o motivo aqui, é evidente. Ele ficou com medo de morrer, temendo pela vida. E como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente explica uma situação dessa? Pela maneira mais fácil, mais óbvia. Não precisamos dar muitas voltas, nem nos complicarmos demais para explicar isto. O quê? Até um gigante espiritual como Elias tem seus momentos de incoerência, tem seus momentos de fraquezas, que é o que aconteceu aqui com ele. É óbvio que Elias entrou num ponto baixo de fé aqui, entrou num vale, em termos de confiança, em termos de coragem, de ousadia, tudo. Primeiro, um homem que tinha visto o poder de Deus na véspera, e não é nem só na véspera, já há muito tempo, que Elias fazia milagres. Ele fazia milagres, não é nem que ele assistia, ele fazia milagres espetaculares
Claro, pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus, mas ele via, fazia, vivia isto. Inclusive, na véspera ou poucos dias antes, 2, um atrás do outro. Então ele não poderia ter dúvidas de que Deus iria protegê-lo. Se Deus quisesse, Jezabel mandaria um exército. Ele tinha morto 450 na véspera. Segundo, mesmo que Deus não quisesse protegê-lo, ou de um exército de Jezabel, ou bastaria um homem de Jezabel para matá-lo, se Deus tivesse resolvido que tinha chegado o dia de Elias partir, é porque tinha chegado a sua hora. E ele deveria ter enfrentado com ousadia e com coragem. Mas Elias não fica só, ou apenas com o problema do medo que causou a fuga. Ele fugiu, pronto, resolveu o problema dele. Não, ele entra numa fase de depressão, a ponto de desejar a morte. Mas ele foi mais fundo do que apenas desejar a morte. Alguém pode desejar a morte aqui dentro, internamente, e ficar assim mesmo. Mas não, ele levou as últimas consequências, ele tratou com Deus, o mesmo Deus, dono da vida, todo-poderoso, que para fazer a vida de ali chegar ao fim era só desejar, pois ele tratou com o próprio. Senhor, eu quero morrer, basta. Ora, quem dizendo para quem, né? Basta. Não sou melhor do que meus pais já morreram, eu quero morrer também. Acabou-se. Então ele pede enfaticamente a Deus que o mate. Mas Deus rejeita o pedido dele, envia um anjo para confortá-lo e dar comida a ele, faz outro milagre na vida dele, manda que ele vá para um certo local e com a energia daquela comida que o anjo deu para ele, ele andou 40 dias e 40 noites, deve ter dormido as noites, mas andando 40 dias, uma viagem de 40 dias, para um lugar especialíssimo que Deus o mandou ir, Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, onde Deus havia dado a lei a Moisés. E Deus aparece a Elias de uma maneira espetacular, que eu não vou tratar aqui hoje também, mas absolutamente fantástica, a forma como Deus resolve isto. E detalhe, depois envia Elias, que queria morrer, para uma outra missão. Agora vou lhe dar 3 missões, você vai indicar 2 reis e um profeta, ainda, você vai trabalhar ainda por mim, você ainda tem muita coisa para fazer, que acabar a vida. Nada, Elias, Deus não falou essas palavras, mas é curioso, que ele deu por cima de todo este problema aqui, ele consola o seu servo, aparece ao seu servo, dá força ao seu servo e diz, agora continue sua jornada, continue. E assim foi, até um dia em que o homem que pediu para morrer, nunca morreu. Foi assunto ao céu. Essa foi a oração menos respondida do mundo. Do mundo. Porque não é só que ele não morreu naquele momento que pediu. É impressionante, exatamente o homem que nunca morreu, só 2 homens na história da humanidade que nunca morreram, um é esse homem pede a morte, e ele nunca morre. Deus não atendeu nunca, de hipótese alguma, a oração de Elias. Esta depressão dele, este desânimo profundo, o que houve aqui? Temos que tentar interpretar, imaginar de alguma forma. Pode ter sido consequência direta do medo. E nesse caso seria considerada uma extensão dessa baixa de fé dele. Estava com pouca fé, fraco na fé de alguma forma, e teve medo, e com o medo deprimiu-se e tal. Mas eu não vou muito por esse caminho, pessoalmente. Porque tem uma falha
Aí, como é que o medo da morte o levou a uma depressão que o fez pedir a morte? Eu acho um pouco incoerente isto. Eu acho mais provável que tenha havido com Elias um fenômeno comum na história de grandes servos de Deus. A ressaca da experiência fortíssima, o rebote, a consequência da experiência fortíssima, espiritual, física, mental, psicológica, de todas as ordens que você imaginar que envolvem a vida de um ser humano, Elias teve um pico altíssimo de concentração sobre ele, de poder, foi exigido demais de Elias naquela experiência no Monte Carmelo. Então ele deve ter se sentido profundamente exaurido em todos os aspectos, físicos, psicológicos, mentais, espirituais, secou a alma de Elias, desanimado, sem energia. E é comum homens de Deus se sentirem esgotados após grande esforço espiritual. Vemos isso em biografias. Eu tenho um amigo, vocês conhecem, prefiro não dizer o nome, que diz que um pastor, que geralmente segunda-feira ele está um pouquinho em baixa, mesmo psicologicamente, pelo esforço do final de semana, das pregações de domingo e tudo. E quando é uma conferência fora, em igrejas que ele não conhece direito ou não conhece, que exige mais ainda, e a viagem, e o preparo, e está longe da família, da própria igreja, em outro lugar, e é mais complicado, segunda-feira ele chega a dizer, aí eu acho que eu fico um pouco deprimido mesmo. Curioso isto. Então, é algo que é comum. E Elias era um homem sujeito às mesmas emoções que nós somos. A gente chama de gigante na fé, porque era o mesmo, mas não significa que não tinham seus momentos de anão. 3 lições com vocês aqui eu quero hoje só. Primeira, se e quando a sua fé fraquejar, acho que eu posso tirar o se, né? Acho que por mim eu posso tirar, não sei por vocês. Quando sua fé fraquejar, mas deixa o se aí. Medo, frieza, amargura, com a vida, com as pessoas, com Deus, desgosto, não se desespere. Crentes fortíssimos também fraquejaram. Seja humilde, trate com Deus, e com certeza Ele não apenas lhe perdoará, mas Ele lhe confortará. Porque às vezes o crente leva o peso de já estar com um problema de frieza, de fé, refletindo em alguma área da sua vida, mas o diabo ainda vem por cima e sopra, isso é crente? E o peso fica pior ainda, e fica com vergonha porque está com medo, fica com vergonha porque está amargo. Aí vai piorando isso, e obviamente cada vez descendo mais. Salmo 103, versículos 13 e 14, é muito bonito, e acho que serve como uma luva para momentos assim. Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, olha aí, compadece. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Falando de crente, viu? Não é de qualquer ser humano, não. Estou falando da atitude de Deus para com um crente. Os seus filhos, aqueles que o temem, Ele se compadece.
Ele explica por quê, no 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos muito frágeis, ele sabe disto. E o que eu acho fascinante no ministério de Jesus Cristo é que às vezes ele se refere com muita dureza ao pecado, principalmente quando falava com pessoas tipo os fariseus, que eram hipócritas e gostavam muito de aparência, mas às vezes ele falava com pessoas tão pecadoras ou mais do que os fariseus e falava com paixão, com ternura. Aí eu penso, mas ele está duro com um pecado desse aqui, com esse aqui que é pecador. E esse aqui ou essa aqui é tão pecador quanto, embora de maneira diferente, com maneiras diferentes. Mas é pecador, sim, e pecado é agressão a Deus. E cadê a agressividade, a acusação fortíssima que ele tinha com esses aqui? Parece até que ele passa a mão na cabeça, usando essa expressão que a gente usa de dizer, não, está tudo bem. Já me levou muito a pensar ao longo desses mais de 30 anos de crente. 2 pesos e 2 medidas, Senhor Jesus Cristo. Não. Ele não é de 2 pesos e 2 medidas, não. São maneiras diferentes de tratar pessoas que têm defeitos, e que esses defeitos podemos falar em termos de pecados irritantes a Deus, e outros pecados irritantes a Deus também, mas a atitude de coração de um é diferente da atitude do coração do outro, e às vezes ele é soberano, ele podia fazer isso, ele enfatizava mais, ou ele levava mais em consideração a fraqueza da pessoa. Ele é Deus, e ele sabe quando ele enfatizar a ruindade da pessoa, e o cinismo da pessoa, e a incredulidade da pessoa, e ele sabe a hora de jogar mais peso na fraqueza, na incoerência, no fato de ser como pó. Então, como disse, eu acho fascinante em Deus essa dureza contra o pecado, mas paralelamente uma doçura para com o pecador. Tem momentos em que ele enfatiza um aspecto e momentos que ele enfatiza um outro aspecto. E há momentos de você chamar um irmão e ser duro com aquele irmão. Duro, mas muito, de sair lágrima. E tem momento de você ser muito afável. Ele é pecador igual ao outro. Mas num você vê mais a estrutura que está pouca e a fraqueza. Então hoje, nesta pregação, eu quero enfatizar mais este aspecto do nosso Deus. Porque eu creio que assim ele procedeu com Elias. Ele não concentra aqui no pecado de Elias, ou algum tipo de pecado dele, de incredulidade e tudo, que podemos até dizer que houve, mas não é a ênfase que Deus deu aqui. Pediu para morrer, Deus não atendeu. Pediu para encerrar o ministério dele, Deus não atendeu, mandou ele ainda continuar indicando reis e profetas. Fez tudo diferente do que Elias queria. Então, nesse aspecto, claro, não é passar a mão na cabeça e fazer o gostinho e a manha do outro. Não. E quando Jesus diz assim, pois vai, não peques mais, ele estava sendo o santo de Israel, não peque. Quer relação comigo? Não peque. Mas ao mesmo tempo tratando com carinho. Então, Deus tratou Elias, não como Elias quis ser tratado, Elias teria morrido inclusive, mas ele tratou com doçura e ao mesmo tempo com firmeza. Não, Elias, não é assim não. Eu sei que você está bem fraquinho, meu filho, e eu vou cuidar de você, do meu jeito, mas tendo misericórdia. E isso é gostoso, nós termos um Deus assim. Então, quando tiver nos seus momentos de fraqueza, não permita que esses momentos fiquem mais dolorosos ou doloridos ainda, com pensamentos de culpa ou coisa desse tipo.
Se houve pecado no meio dessa história, pela sua situação, você acha que está assim porque houve algum pecado, confesse a Deus e trate com seriedade, claro. Mas não deixe de lado esse fator da misericórdia de Deus. Segunda lição, se quando ficar deprimido, eu estava falando de fé fraca, mais de medo, frieza, amargura, agora eu quero falar de depressão um pouco. Não precisa você se angustiar ou ficar envergonhado por estar deprimido, como se fosse algo indigno ou pecaminoso por si próprio. Se alguém disser para você um dia assim, mas depressão não é coisa de crente, como alguns dizem, aí você diz assim, que decepção. O que houve? Eu ainda não podia nem imaginar um negócio desse. O que foi? Elias não era crente? Depressão não é coisa de crente? Elias não era crente? Eu nunca esperei encontrar ele, chegar no céu e não ver Elias. Que coisa triste. Seria interessante ver o que o outro ia dizer, porque não é possível deixar de caracterizar isto como um momento de depressão, um momento depressivo. Claro, pode ter durado pouco ou muito, mas é o momento. E depressão é uma coisa muito complexa para a gente apenas estipular preto e branco, coisa assim, e algumas regrinhas. Eu sei que não é assim, é muito mais complicado do que isto. Porém, esta ideia de que a depressão em si é vergonhosa a um crente, esta ideia eu não acho saudável. E poderíamos falar de outros personagens bíblicos, mas eu só quero concentrar aqui em Elias. Então, seja qual tenha sido o motivo que deprimiu Elias, Deus o consolou carinhosamente. E agora eu vou repetir o que eu acabei de dizer para o outro caso lá. Se houve pecado nesta depressão, o que causou essa depressão, é Elias que tratasse com Deus e tudo bem. Se é o seu caso, se envolveu uma situação de pecado, ou é uma situação física, ou é uma situação psicológica, ou é química do seu cérebro, trate isso como é para ser. Mas isso não significa, mesmo que tenha sido consequência de algum pecado, que Deus não vai lhe perdoar, ele tratar com muito carinho, e que não é coisa que descaracteriza um viver cristão, absolutamente. É impressionante, a Bíblia apresenta muito mais casos de pessoas com depressão, quando eu digo pessoas, são personagens fortes, bíblicos, do que a gente talvez pense, ou tenha notado, e esse é um caso. Então, não se deprima mais ainda porque está deprimido. Tome alguma providência, e a providência que for, mas conte com a misericórdia de Deus e dos irmãos. Hoje vamos falar muito hoje à noite em consolo, lá em 2 Coríntios capítulo 1. Mas eu quero encerrar com uma lição que eu acho muito valiosa de Elias, sobre depressão ainda, é que, por outro lado, quando você estiver desanimado ou deprimido, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você conclui. Aí é uma lição importante. Cuidado com o que você decide. Cuidado com o que você diz. Porque você pode pensar, concluir, decidir e dizer coisas pelas quais você vai se arrepender depois. Você não está deprimido? Você não está desanimado? Agora, eu estou assumindo que uma pessoa que está desanimada sabe que está numa situação, não consegue nem direito sair da cama, porque está deprimido demais. Então você sabe que está, pelo menos isso. Reconheça que é uma situação atípica, uma situação que requer cuidados psicológicos,
clínicos, psiquiátricos, espirituais, isso é outra coisa. Como resolver isto? Não estou entrando nesse mérito, mas pelo menos você reconhece, não é momento de eu filosofar sobre a vida, analisar o meu ministério, ver a minha família. Homem, não faça isso, porque você provavelmente vai querer tomar alguma decisão, algum rumo, alguma conclusão, e depois que passar, você vai dizer, não era hora para ter raciocinado daquela forma, a decisão que eu tomei estava errada, que eu estava em cima de uma situação precária, e eu disse aquilo, não era para ter dito para o meu marido aquilo, para minha esposa, para o meu pastor, para o meu irmão, para o meu inimigo, sei lá quem. Por que eu disse aquilo? Por que eu falei aquilo? Então, cuidado, e especialmente cuidado com as suas orações a Deus, para não pedir alguma coisa estapafúrdia, e que Deus vai dizer assim, eu não tenho a menor condição de lhe responder, eu não vou lhe atender, Elias, eu não vou lhe matar, aliás, nunca, Elias, você não pode imaginar o tamanho da tolice que você está me pedindo, Elias, você não pode imaginar, meu filho, não faça isso, não me peça isso não. Muito provavelmente, podemos checar com Elias, quando chegarmos no céu, Elias, alguma vez depois, você olhou para trás e disse, ei, que pedidozinho que eu fiz a Deus naquele momento. É provável que ele tenha se envergonhado muito depois, como é que eu pedi aquilo para Deus, aquele era o momento. Então, esta lição, eu acho que é fantástica para nós, para todos nós. Está triste, deprimido, desanimado, sem gosto para nada, é tempo de parar, de ouvir, de esperar, ter paciência, de buscar ajuda espiritual, clínica, repito, de qualquer natureza que seja o caso, buscar ajuda, pedir misericórdia a Deus, sim, orar muito a Deus, mas não peça muita coisa, além de dizer, Senhor, tira essa tristeza de cima da minha alma, que está ruim, está muito ruim, eu não estou aguentando isto, me ajuda e tem misericórdia de mim. Claro, pode passar o dia todo pedindo isto, mas não peça algo sobre, em cima de alguma conclusão. Eu não sou melhor do que meus pais, então chegou a hora de eu ir, Senhor, pode tirar minha vida, por gentileza? Já basta, entendeu? Pode tirar. É isso. Então, cuidado com o que você vai falar. Para os parentes, para os irmãos, para o chefe, para os subordinados, cuidado. Aliás, para ter cuidado o tempo todo, né? Sejamos prontos para ouvir, né? E tardios para falar, mas em momentos assim, essa é uma grande lição, que eu pessoalmente aprendo disto aqui, cuidado em momentos de desânimo, busque ajuda, pare, aguarde de Deus o livramento daquela crise, pelo menos, e não vai dizer para ele, está bom, meu ministério encerrou, Senhor, está vendo? Está sabendo, Senhor, meu ministério encerrou, ou isso aqui, não, Senhor, se isso é o fim do meu ministério, se isso significa que eu estou entrando numa fase que eu não vou me recuperar, ou isto ou aquilo, tudo bem, vá com cuidado, e tenha muito misericórdia de quem está em baixa, muita compaixão de quem está deprimido, porque Deus teve, e Elias estava com problemas aí de confiança em Deus, e problemas sérios, talvez pecados envolvidos nisto, eu estou com cuidado ao afirmar isso aqui, o que eu quero dizer com isso? É que Deus não estava deixando de olhar, nem de notar, nem sentir na sua santidade, a pouca confiança que o seu servo estava sobre ele e tudo, não, isso não deixou de ofender a Deus, de entristecer Deus, nada disso, só que mesmo assim, Deus teve muita compaixão na baixa de Elias. Eu não vou ter com os irmãos, você não vai ter com os irmãos, vocês não vão ter comigo, nós não vamos ter uns pelos outros, larga compaixão pelos que estão com esse tipo de sofrimento,
Que Deus nos ajude a sermos mais misericordiosos. E quando estiver com quem está sofrendo com coisas desta natureza, e quando nós mesmos sofrermos, que Deus nos ajude diretamente, através dos irmãos, e nos dê sabedoria para nós ficarmos quietos, sem pedir coisas para Deus dizer, assim não dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua experiência, pela experiência de Elias que tu causaste ali, pela tua reação. São lições maravilhosas demais, Senhor. Muito obrigado por cada uma delas. E nos ajuda a fazermos orações de forma tal que tu tenhas mais prazer em responder e não chega ao ponto de dizer, não posso responder esta oração. Nos dá sabedoria. E obrigado pelo teu servo Elias, por tudo que ele fez por ti e para ti. E será um prazer um dia conhecer Elias no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.